Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Cardoso, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha rinoplastia. Vou tirar a maioria das dúvidas que vocês me mandam pelo Instagram. E se você também tem alguma curiosidade sobre rinoplastia ou tem interesse de fazer a sua cirurgia também, assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar bastante. Então vamos lá, gente. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Aliás, se você não me acompanha por lá, eu vou deixar ele aqui embaixo, tá bom? A primeira pergunta que vocês me fizeram foi: como eu decidi o médico? Eu fiz a minha cirurgia com o Dr. Renato Fortes Bittar. Ele atende na capital de São Paulo. Eu pesquisei pelo Dr. Renato, né, enfim, por vários médicos no Instagram, pelo Facebook também, tem vários grupos sobre rinoplastia. O Dr. Renato, ele foi super direto do que seria possível ou não fazer, então é muito bom que o médico te passe essa confiança e que ele seja realista com você também, até para não acontecer de você criar uma expectativa tão grande, então isso é super importante. Então, resumindo, gente, foi assim que eu encontrei Dr. Renato, foi em redes sociais mesmo, foi pesquisando por resultados que ele já tinha feito e me agradou bastante o que eu vi. Conversei com algumas pessoas também que já haviam feito cirurgia com ele e foi assim que eu decidi, e claro, depois da primeira consulta que ele me passou muita confiança também. A segunda pergunta que vocês me mandaram muito é se eu ainda sinto diferenças ou mudanças. Gente, é claro que quando a gente se olha no espelho diariamente, é muito difícil a gente notar a diferença. Então, no decorrer desse 1 ano, eu sempre fui registrando como o meu nariz estava. Vou até deixar algumas fotos aqui para vocês verem como o meu nariz ele estava inchado depois da cirurgia. Então, assim, me bateu um desespero de pensar: meu Deus, pra que eu fui fazer essa cirurgia? O meu nariz ficou pior. Então, se você fez uma cirurgia recentemente e você tá um pouco insatisfeita, né, com o resultado, espera um pouco mais, que logo ele vai melhorar. E você ter também uma opinião do seu médico, do que ele acha, se ainda é inchaço, se já tá no resultado final. Então, tenha paciência. Uma outra pergunta que eu recebi de vocês é de como foi o pós-operatório. Eu tava com muito medo antes da cirurgia, porque foi a primeira cirurgia que eu fiz, né? Então eu tava super nervosa, não sabia como ia ser, tava com medo de sentir dor, mas foi totalmente ao contrário do que eu pensei. Eu não senti nada de dor assim que eu acordei da cirurgia, foi super tranquilo. Então meu pai foi junto comigo pra fazer a cirurgia, foi bem cedinho, né? Foi logo pela manhã. E eu tive alta às 5, 6 da tarde do mesmo dia, então logo eu já vim pra casa. Foi bem tranquilo, acho que o que mais me incomodou é que fica escorrendo um pouco de sangue no primeiro dia. Então eu levei aquelas almofadinhas de pescoço, sabe, pra vir no carro, né, na viagem. Então fiquei o tempo inteiro com a cabeça levantada. Então se você for fazer esse trajeto da cirurgia até a sua casa, seria interessante que você tivesse essa almofada, né, ou algo pra você poder ficar com a cabeça apoiada. Acho que isso vai te ajudar bastante. E em relação ao pós-operatório em casa, gente, eu não tenho nada a reclamar e nada pra assustar vocês principalmente, tá? Foi um pós-operatório, como eu falei, sem dor, não senti dor. Claro que eu tava tomando alguns medicamentos, né, antibiótico, tinha alguns remédios também para conter o sangramento do nariz, mas em torno de 2 dias já estava super tranquilo. Na primeira noite também é um pouco difícil de dormir. O seu nariz ele vai estar bem trancado, né? Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês verem de como eu acordei após a cirurgia. Eu já tô aqui no pós-operatório, na verdade eu já tô no quarto. Foi bem tranquila a cirurgia, não senti nada de dor. Nem agora eu tô sentindo dor. Foi tudo bem tranquilo mesmo. Meu nariz tá bem trancado e não tá doendo. Assim, a sensação que eu tenho é que meu nariz tá trancado, assim, por gripe. Essa é a sensação de que realmente eu tô resfriada. Mas de resto, foi tudo tranquilo. Já consegui levantar, fui até o banheiro. Então, acho que é isso. O primeiro dia não ficou nem roxo. Vamos ver amanhã, né, como vai ficar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então, na primeira noite eu estranhei um pouco porque eu acordava assim, às vezes meio desesperada à noite, porque eu não conseguia respirar, né? Mas não senti dor e isso foi só na primeira noite.
tá? Depois, quando eu fui fazendo mais limpezas, né, enfim, aí foi melhorando e eu já consegui respirar pelo nariz, tá? Mas os primeiros dias vão ser um pouco mais complicados. Uma outra pergunta que eu recebi de vocês é por que eu decidi fazer a rinoplastia? Eu tinha um desvio de septo muito grande. Vou deixar até uma foto aqui para vocês verem. Então, meu nariz ele era bem torto e eu conseguia ver principalmente pelas narinas, né? Elas eram bem assimétricas e isso sempre me incomodou muito. Então, quando eu procurei o Dr. Renato, ele é otorrino. Então, isso que mais me agradou também, porque eu queria corrigir esse desvio de septo que me incomodava e eu não respirava tão bem. Então, essa cirurgia que eu fiz, gente, não foi só por estética. Uma outra pergunta que eu achei interessante que vocês mandaram é: você sente ainda sensibilidade? Logo após a cirurgia, o meu nariz ele ficou muito sensível, principalmente nessa região aqui e aqui embaixo, que onde foi que eu fiquei com a cicatriz. Eu fiquei com essa região bem sensível, tanto que até os 4 primeiros meses, a pontinha do meu nariz eu não sentia, ela estava totalmente dormente. Agora eu sinto o meu nariz normalmente, tá? Toda a região aqui, sempre que eu toco eu sinto, não tenho nenhuma sensibilidade ou algo diferente. A ponta ela fica bem mais durinha, ela não é uma ponta mole, então ela é bem rígida assim. Acredito que seja por conta da sustentação que os médicos precisam fazer para a ponta não cair no decorrer do tempo, né? Com a cartilagem mesmo é feita essa sustentação. E uma outra pergunta que eu acho que é muito importante vocês saberem disso antes de fazer a rinoplastia. Vocês me perguntaram o seguinte: qual modelo de nariz você escolheu? Não é querendo decepcionar vocês, tá? Mas quando a gente vai fazer rinoplastia, não é bem assim. A gente não decide um nariz que a gente queira. Claro que nós temos preferências, né? Se você vai querer um nariz mais pontudinho, se você vai querer um nariz mais natural, enfim. Quando você for até o médico, ao cirurgião, que você decidir fazer a sua cirurgia, ele vai escolher o seu nariz pela harmonia do seu rosto, tá bom? Então, o seu nariz ele tem que ficar harmônico, ele vai ter que combinar com a estética do seu rosto. Mas antes disso, o médico ele vai avaliar muitas coisas, né? Como a espessura da sua pele, né? Por exemplo, a minha pele é muito grossa, então seria muito difícil eu ter um nariz pequenininho, bem fininho. Então, o meu médico ele foi muito sincero em falar, olha, um nariz assim é muito difícil de chegar. Então, é bom que ele não crie tanta expectativa para você também não ficar frustrada após a cirurgia, de você pensar, poxa, eu queria de um jeito e ficou de outro. Antes de você decidir o nariz que você quer, o formato que você quer, é importante você saber o que é possível fazer, né? Até onde eu posso chegar para que você não fique triste com o resultado. Então, eu não escolhi um nariz ideal, eu não cheguei no meu médico e falei, olha, eu quero um nariz assim, não levei foto nem nada. Eu cheguei lá, falei para ele o que me desagradava e também falei que eu ficava insatisfeita pelas narinas serem tortas por conta do desvio de septo. Então, com base nisso, ele me falou que era possível ou não fazer. Bom, gente, a pergunta que vocês mais fizeram é quanto eu gastei na cirurgia, quanto custou a cirurgia. O preço é bem relativo, tá? Só para lembrar vocês que cada cirurgia vai custar um valor específico, porque o médico ele cobra valores diferentes, cada médico cobra um valor diferente, tá bom? Mas na minha cirurgia, com o médico, anestesista e o hospital, eu gastei 12 mil reais, tá bom? E claro que eu tive mais custos, né? Principalmente com medicamento. Então eu acredito que com medicamento foi em torno de 200 reais. Então você tem que colocar isso na balança também, porque é um gasto que você vai ter após cirurgia. E eu gastei também com a ida e vinda até as consultas, né? Como eu falei pra vocês, eu não sou da capital de São Paulo e o meu médico ele só atende lá. Então eu tinha que sair aqui de casa, que é em média 120 quilômetros, eu ia até São Paulo, então gastava com combustível, com pedágio, normalmente também com alimentação. Vocês sabem que em São Paulo tem um trânsito enorme, então normalmente eu levava o dia inteiro para ir em uma consulta, então eu gastava com alimentação também. Mas eu acho que foi basicamente isso. Resumindo, eu acredito que foi em torno de 13 mil reais ao todo.
Mas como eu falei, né, no início, é bacana você pesquisar, porque cada médico cobra um valor diferente, então não vai ser um valor igual na sua cirurgia se você optar por um médico diferente. Pode ser que tenha reajuste no valor do médico, então esse valor é muito variável. E pra mim, gente, foi um valor considerável. Claro, não é barato, mas vocês têm que levar em conta que é uma cirurgia muito, 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 muito importante, né? Principalmente porque é no rosto, então se não ficar bom, vai ser visível a todos. E também por conta da sua qualidade de vida, da sua autoestima, isso vai melhorar muito, principalmente se você estiver buscando fazer a rinoplastia por algo estético. Então é super importante você pesquisar por um bom profissional, você ter confiança nesse médico e você saber também que não é só o preço que deve ser levado em consideração. Eu hoje tô super satisfeita com o meu nariz. Como eu falei pra vocês, eu não tava buscando por algo incrível, né? Eu acho que a gente chegou num resultado natural. É muito difícil alguém que note que eu fiz a cirurgia, que era isso que eu queria, algo que eu percebesse que melhorou, né? Principalmente a minha respiração, que melhorou 100%, então isso já me deixou muito feliz. Então a parte estética eu acho que foi algo que veio pra agregar, né? Então melhorou 2 pontos que eram importantes para mim, então já fiquei muito feliz com isso. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem o antes e o depois. Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo e tô acompanhando também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que é super importante pra mim também. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a próxima!